Eu pergunto para vocês, quantos evangélicos foram assistir o filme nosso lá, que não é espírita? Espiritismo, a doutrina espírita não endossa aquilo. Ali tem uma série de irregularidades que não acontecem segundo quem estuda o livro dos médiuns, quem estuda o livro dos espíritos. Mas quantos evangélicos pentecostais ou tradicionais vocês acham que foram assistir o filme? Eu posso garantir para vocês que nenhum. Agora, como é que o filme teve 1 milhão de assistência no primeiro dia? Não foram também os espíritas, sabe quem foram? Os católicos. Então há um grande interesse em associar o espiritismo com as outras religiões para se ganhar dinheiro. Abram os olhos com isso, vocês que são de outras religiões, principalmente os católicos. Católico, seja católico. Ou é católico ou não é católico. Não fique naquela de ser católico de dia e um bandista de noite, ainda se dizendo espírita. Não façam isso. A maioria dos que respondem o censo aí do IBGE estão lá chapuletando lá espírita, quando na realidade são umbandistas. Que, nada contra, os umbandistas verdadeiros, os umbandistas sérios, eles não se deixam confundir com a espírita. Quando se fala, ele é espírita, não, eu sou umbandista. É uma honra, é uma opção, é uma firmeza de caráter e não é nenhum crime. Existem pessoas na Umbanda fazendo muito melhor do que pessoas dentro do movimento chamado espírita aí, dizendo-se fundamentados em Allan Kardec, na codificação. Existe muita gente melhor lá. Então, eu já disse isso e vou repetir. Ser melhor e ser bom não é sinônimo de ser espírita. Como ser espírita, se dizer espírita, não é sinônimo de ser melhor e ser bom. Nós todos estamos na mesma escola. Nós todos estamos com a mesma finalidade. Católicos, espíritas, protestantes, budistas, ateus, muçulmanos, nós todos estamos no mesmo planeta, no mesmo barco, com uma única responsabilidade de se autoconhecer, se autoaperfeiçoar, se autocorrigir, se autointelectualizar, se automoralizar, para sairmos daqui deste planeta e continuarmos. Deus espera isso de nós. O nosso progresso continua. Então, fazem essa confusão de espírita que nós aqui estamos tentando ajudar a diluir. Me mandaram um e-mail em função disso, que até o internauta Tiago diz assim: olha, José Manuel, olha só a lambança. Ele usou o termo lambança porque realmente, olha aqui, isso aqui foi fundado já tem anos, acho que foi fundado em 1982, a instituição seguinte, prestem atenção: Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal. Gostaram dessa? Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal. Como se não bastasse, esclarece aqui o que é. Instituição Cristã Evangélica Ecumênica Espírita Casa de Deus. Obra sempre glorificando o nome de Deus. Está escrito aqui. É só entrar na internet e colocar o nome lá que vai aparecer. Obra bíblica, divulgadora da doutrina cristã, evangélica, ecumênica, espírita, codificada por Allan Kardec. Querem mais ou isso basta? É cada um fundando a sua. Bom, agora, já que tem esse conflito, já que espírita, entre aspas, está em evidência, vamos lá, vamos fazer uma igreja cristã, espírita, ecumênica universal. Como se o espiritismo permitisse esse ecumenismo aí, doutrinário, teológico. Não permite. Por exemplo, na área do cristianismo, o espiritismo é a única religião que contesta todas as outras na doutrina, na teologia. Contesta todas as outras. Então, ou é espírita ou não é espírita. Pode ser cristão, pode se dizer cristão, mas não espírita. Por que contesta? Porque enquanto todas as outras doutrinas que se dizem cristãs negam a reencarnação, o espiritismo confirma. Enquanto todas as outras que se dizem cristãs negam os mundos habitados, o espiritismo confirma. Enquanto todas as outras negam a comunicabilidade de todos os espíritos, em todos os graus de evolução, todas elas negam, o espiritismo confirma. Então, como fazer ecumenismo, doutrinariamente falando, teologicamente falando, entre todas as religiões e o espiritismo? Não tem, não pode. Tem que saber o que é uma coisa e o que é outra coisa. E tem que se analisar as duas. E ficar com aquela mais lógica, mais elucidativa, mais cientificamente racional e comprovada, mais sensata, mais de acordo com Deus, suprema inteligência, um Deus supremo amor, um Deus suprema bondade e um Deus, acima de tudo, suprema justiça,
que jamais abandonou qualquer um dos átomos criados no universo, que dirá seus filhos e almas imortais que aqui habitam, não para ir para inferno nenhum, mas para continuarem o seu progresso. Não para irem para uma cidade fantasia na espiritualidade e não querer mais sair de lá. Isso é sintoma de atraso. Porque tudo que se teria que, imaginariamente, que se fazer do outro lado, em cópia do que é no planeta, tem que ser feito no planeta. Para isso as reencarnações. Não é fantasiar a coisa de forma que as pessoas fiquem doidas para morrer aqui e continuar no mesmo mundo, só que numa outra dimensão, onde eles vão ter uma série de regalias e uma série de vantagens. Ou então, se for para ser igual aqui, é distorcer a necessidade da reencarnação, criando mundos imaginários que supririam a necessidade da reencarnação. Analisem tudo isso, analisem. Não continuem pensando que eu sou odioso, tenebroso, tem vários e-mails aqui, dizendo que eu sou radical, conhece o moço é violento, menos, baixa a bola. Não, tem que ser falado assim, porque nós fomos criados num processo de hipocrisia reinante no planeta desde as origens históricas da humanidade. Nós temos que aparentar, segundo a teoria, segundo os costumes predominantes na sociedade humana, nós temos que aparentar ser aquilo que não somos. Esse e-mail aqui, que fala dessa Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal, vem consolidar o que nós falamos aqui, ou seja, o trabalho desses mentores fajutos, entre aspas, como André Luiz, Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, Joana de Ângeles e outros que tem por aí, que são considerados mentores de propósito, com um planejamento muito bem arquitetado, para justamente desembocar nisso que está aqui, gerar essas aberrações. Espiritismo não admite isso. Espiritismo não admite isso. Esses espíritos e essa onda de trabalho em torno dessa espiritualidade fajuta que está aí, chamada de mentora e chamada de superior à espiritualidade, isso aí é planejado, muito bem planejado. Não pensem que espíritos zombeteiros, charlatães, farsantes e inferiores são burros, não. São altamente intelectualizados, mas imorais. Tendem a fazer com que a humanidade se ancore no passado, nos preconceitos, nas ritualísticas e nas convenções criadas e que geram muito dinheiro, fama e poder. Fazem isso para que a humanidade não progrida, para que os homens fiquem como eles, para que os homens caminhem para trás. O que o Espiritismo vem mostrar que não é assim, mas vem mostrar o cuidado que nós temos que ter com isso. Me perguntaram durante essa semana, muitas vezes, sobre o Fantástico ter falado sobre as palavras secretas do Chico Xavier, as senhas. Absoluto desconhecimento e ignorância do pobre coitado do Chico Xavier a respeito das mínimas bases estruturais do Espiritismo. Combinando palavras secretas, quando Kardec perguntou, escuta, nós estamos sozinhos no universo quando nós nos reunimos? Não, vocês estão cercados de espíritos. São eles até que os comandam, não tirando o nosso livre-arbítrio, mas fazendo a sintonia com o que nós queremos. Então nós queremos o que eles nos incentivam a fazer, então nós estamos sempre rodeados por multidões e multidões de espíritos que sabem tudo que nós combinamos. Não existe combinação secreta com ninguém que os espíritos não saibam. E o Chico Xavier não sabia disso. E as pessoas que estavam ao redor dele, que são aquelas que guardaram o segredo, absolutamente são ignorantes desses detalhes, dessas características do Espiritismo. Não estudam, não sabem. Tem pessoas que estão mandando e-mail para cá, perguntando onde é que está escrito que o Espírito começou pela matéria, onde não conhecem o início do Livro dos Espíritos, porque isso está entre a questão número 1 e a número 50, ou menos ainda a número 30 e pouco. Não conhecem isso. Leram às vezes, mas não imaginaram a respeito. O grande Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Porque conhecer, as pessoas podem conhecer, mas não imaginar sobre o conhecimento não gera a convicção, a certeza, a firmeza daquilo que se está conhecendo e aceitando. Para aceitar, precisa imaginar sobre aquilo que se conhece. Então as pessoas falam, você é radical, é violento, é agressivo. Nada disso, nada disso. Quem me conhece de perto sabe que eu sou um doce de criatura.
Inclusive, se vê meus exames de sangue, eu sou diabético. Meu índice de açúcar é sempre altíssimo. Eu, quando faço o programa, eu devo ser mais doce ainda. E não um amargo, e não um torturador ou agressivo, mas não. Agora eu falo com certa firmeza, porque eu sei o que eu estou falando. Aí já pensaram, olha que arrogante. Não, se você não sabe o que está falando, não fale, que aí você pode prejudicar os outros. Agora, quando você imagina e tem certeza de que você está falando alguma coisa coerente com o que você aceitou pela razão e pelo bom senso, não porque lhe falaram ou porque sua família era dessa linha, mas porque você se convenceu a respeito disso, você vai falar como eu falo, você vai falar como se tem que falar. Ninguém vai convencer ou vai passar nenhuma informação acreditável se for um frouxo, se for um inseguro, se for um não sei se é ou se não é, disseram que é, disseram que não é. Não pode, não pode. Tanto que a gente recebe informações de uma porção de gente que odeia a maneira da gente pregar contra o sistema. Mas eu entendo isso, são as pessoas do sistema. Vou dar umas estatísticas para vocês e vou alertar principalmente o pessoal, os internautas. Não levantem bandeira para reformar movimento aí dito espírita, federação. Não percam tempo com isso. Não percam tempo com isso. Segundo as estatísticas baseadas no censo de 2000, vamos ter agora melhores informações com esse que está sendo realizado aí, mas nós existem declaradamente espíritas, dentro desses espíritas declarados aí, a maioria, pessoas que acreditam em reencarnação, acreditam em espírito, mas de espírita não tem nada, mas mesmo considerando toda essa turma, nós temos 2.200.000 pessoas, 2.200.000. Segundo a federação, isso chega até 40 milhões, mas é a intenção de dizer que é muito grande para ampliar cada vez mais os seus domínios. Mas não, segundo as estatísticas do IBGE, entrem lá religiões no Brasil, entrem lá na Wikipédia, entrem lá no Google e vão ver as religiões no Brasil. São 2.200.000 espíritas. Atenção, internautas que acham correto essa maneira de nós passarmos isso e que têm mandado e-mails para cá e mais e-mails confirmando e apoiando o nosso trabalho. Façam a mesma coisa. Sabem quantos sem religião existe só no Brasil? 12.500.000 pessoas. Então vejam bem, se tem no bojo dos espíritas e dos candomblecistas, umbandistas, tudo embolado aqui, dizendo-se espírita, se tem 2.200.000, olha quantos sem religião tem por falta de inteligência na transmissão do que seja o conteúdo da religião, o conteúdo como, por exemplo, da doutrina espírita. 12.500.000 pessoas, são 6 vezes mais do que o número que se diz espírita, então não vamos perder tempo com isso.